Oséias capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Amém? Texto bonito, né? Curva sua cabeça, vamos orar. Glória a Deus. Bota esse texto no telão, né? Não deixa de colocar não. Nós vamos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, que Tu venhas a abençoar o Teu povo, que venha a ser uma noite de crescimento, de aprendizado, de acertos, que nós venhamos a sair daqui melhores. Espírito Santo, abre o nosso ouvido espiritual, fala conosco, me usa, Senhor, em nome de Jesus. Tu tens o principal lugar aqui, amigo Espírito Santo, que está desde o início nos alimentando e nos conduzindo nesse culto. Obrigado, amém. Nós vemos nesse texto que nós lemos, esse livro é escrito pelo profeta Oséias, um profeta que Deus usou lá para o ano 753 até 715. Ele trabalhou, no Reino do Norte. Para quem não sabe, o Reino do Norte é Israel. Esse profeta, ele combateu, foi de contra a Israel, o Reino do Norte, devido à prostituição, devido à idolatria daquele povo, a ponto de Deus usar ele, para que o povo entendesse, para que o povo refletisse. Ele usou o próprio Oséias como exemplo, colocou ele para casar com uma mulher infiel, uma prostituta, mostrando o estado do povo de Israel. Se você ler o 1º e o 2º capítulo, Deus manda ele casar com uma prostituta, para mostrar que o povo estava adulterando. Deus colocou a prostituição, o adultério, para mostrar como o povo estava com ele. Que coisa, né? Que coisa esse profeta passou. Mas Deus amava o povo. Deus exemplificou através da vida do profeta Oséias. Vocês estão assim, ó. Estão comigo. Apesar de eu amar vocês, vocês estão sendo infiéis. Deus amava esse povo. Deus, ele, apesar de toda essa infidelidade, Deus amava tanto que mandou Oséias perdoar sua mulher. Sua mulher saiu, ele falou, vai atrás dela. Capítulo 3, abra aí, Oséias 3, logo no início, ele fala, e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos das uvas. Eu comprei para mim por 15 peças de prata e um homer de cevada e meio homem de cevada. Um homer de cevada e meio homem de cevada. E lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Deus manda o profeta procurar a mulher que um dia traiu, e para mostrar que Deus perdoaria o povo. Deus amava Israel, apesar deles estarem longe. Eu vou chegar até esse texto, porque esse texto para nós aparece como uma solução de muitas coisas. Na verdade, sendo uma resposta final a um povo desobediente. Você vai entender, porque lá em Oséias impacta, quando nós lemos esse texto, vinde, tornemos ao Senhor, Ele vai curar, Ele vai. Mas olha que Deus fala em Oséias capítulo 4, versículo 19: um vento os envolveu, nas suas asas envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Deus já tinha condenado, um vento ia passar em Israel. Apesar de tudo isso que ele falou, Deus já falou, vai passar o vento.
Não tem jeito, porque é semeadura, e semeadura não pode ficar sem resposta. Quando ele fala isso daqui para Israel, para o reino do norte, que ele mesmo sara e tal, viveremos diante dele, ele está falando de um futuro, porque naquele momento ali eles iam ter que passar. Ele não estava falando naquele momento ali, porque Deus já tinha dado um decreto. Vocês erraram, sabe por quê? Quando ele fala isso daqui, se você ler todo o contexto, eu estou falando o contexto, não estou pegando versículo isolado. Eu quero que você entenda por que Deus falou isso. Deus falou que iria curar, que iria sarar, que iria avivar, que iria ressuscitar, mas o vento ia vir. 20 anos depois, esse povo, o reino do norte, foi levado pela Síria. 2 de Reis, capítulo 15, olha aí, eles foram levados cativos. Se você não puder abrir, eu abro aqui. 2º livro de Reis, capítulo 15, versículo 28. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Igeon, e a Abel-Bet-Maca, e a Janoa, e a Quedes, e a Azor, Gileade, e a Galileia, e a toda a terra de Naftali, e os levou para a Síria. Ou seja, apesar de Deus falar aquilo que iria fazer, Deus estava falando assim, ó: eu vou sarar, eu vou curar. Por que vocês não me escutaram? Deus já estava perdoando desde o capítulo 3. Deus, ele estava falando aqui que iria trabalhar com aquele povo, mas eles abriram mão, eles continuaram nos mesmos erros, continuaram adorando os mesmos deuses, eles continuaram adorando a Baal. Aí você vai falar: pastor, mas como isso aconteceu? Apesar de tanta chance que Deus deu. É aí que eu quero tocar, nessa palavra. E eu queria que você saísse daqui mais edificado que entrou. Sabe por que eles passaram por isso? Por causa da motivação do coração. Motivação. Aí você vai falar: pastor, como? No próprio livro de Oséias, capítulo 4, olha que Deus fala. Abre aí, para você entender por que ele falou isso lá. Porque quando a gente pega o versículo isolado, a gente pensa que é só bênção, vai mudar a minha vida, é uma verdade. Mas naquele momento ali, não tem jeito. Por isso que eu li lá em 2 de Reis, capítulo 15, os pecados de Jeroboão. Ou seja, a motivação do sacrifício levou aquele povo a ser cativo. Olha o que diz o texto. Capítulo 4 de Oséias, fala assim, eu vou ler logo do 1 até o 9, para você entender bem. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, a homicídio sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. Ou seja, a terra ia ficar infértil, que ele está falando aqui. Não ia ter víveres, não ia ter comida. Mas tudo por quê? Continuando. Todavia, ninguém contenda, ninguém qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com os sacerdotes. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade deles, tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre os seus caminhos, e lhe darei a recompensa de suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Ou seja, já tinha uma condenação. Aí você vai falar: mas pastor, como chegou a isso? Lá atrás, se nós lermos lá em 1 de Reis capítulo 12, Jeroboão, quando houve a repartição,
do reino do norte e do sul. Jeroboão primeiro, ele tomou o reino do norte, e Judá ficou para Roboão, que era filho de Salomão. E ali ele instituiu, né, uma forma, né, um meio religioso, vamos dizer assim, né, como é que eu vou falar? Ele instituiu algo religioso, um sistema religioso, para que não perdesse o povo. Porque a Bíblia fala aí, eu não vou abrir, que o texto é grande, se vocês quiserem, abra aí, coloca aí 1 de Reis 12, falou que Jeroboão estava com medo de perder o povo, porque o templo era em Judá. Ou seja, se o povo fosse para lá, não ia voltar. Mas sabe o que ele fez? Ele criou 2 bezerros de ouro, criou um templo, levantou sacerdotes. Aí falou assim no versículo 28 desse capítulo 12 de 1 de Reis: vejam aqui os deuses que tirou vocês do Egito. Sabe o que o povo fez? O povo foi atrás dele. Começaram a sacrificar através de uma motivação errada, através de uma motivação, de uma influência errada. Eles começaram a sacrificar de uma forma errada, não para um Deus de D maiúsculo, mas para um Deus de D minúsculo. Começaram a entrar nesse sacrifício, apesar de Jeroboão, presta atenção, ele sabia que só existia um Deus, ele não queria perder o povo, ele fez isso tudo em cima do Deus verdadeiro. A essência, a intenção era boa, mas a motivação era errada. Ou seja, uma visão errada, a motivação era errada. Deus já tinha levantado o lugar que era Judá. Vocês têm que sacrificar lá, vocês têm que ir para lá. O local era errado, a intenção era errada, a motivação estava errada, tudo errado. Sabe onde desembocou? Eles começaram depois a adorar Baal e Astarote. Quando a gente começa com uma motivação errada, o final é cativeiro, meu irmão. O final é triste, porque a motivação de Jeroboão, da forma como eles deveriam sacrificar, de uma forma errada, Deus já tinha escolhido um lugar, fez com que o povo começasse com o tempo a adorar Baal, depois a adorar, esqueceram de Deus. Primeira coisa que eu aprendo aqui, eu queria passar para você: quando a nossa motivação, quanto à nossa motivação, a sua motivação, quando você se achega a Deus para sacrificar, é uma motivação humana ou uma motivação divina? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Qual é a intenção do seu coração? Porque a intenção de Jeroboão era não perder as pessoas ficassem adorando ali perante 2 bezerros. Ou seja, eles desfiguraram a figura de Deus, porque Deus não tem figura. Ele pegou 2 imagens e colocou. Então, quando nós não prestamos atenção nas nossas motivações, o final é triste. Nós podemos estar adorando a um outro Deus e no final, no futuro, sermos cativos. Isso me assustou nesse texto. Por quê? Porque quando a gente lê Oséias 6, pensa que é uma solução. Não era a solução. Deus está falando: olha só o que vocês rejeitaram, devido à teimosia de vocês, devido à motivação errada de vocês. Eu tinha isso tudo para dar, eu ia mudar, eu ia avivar, eu ia ressuscitar, eu ia levantar vocês, eu ia fazer de novo a terra com a chuva serôdia a cair. Mas por causa da motivação errada do coração de vocês, vocês vão para a Síria, vão ficar lá alguns anos. Isso é muito sério. Coloquei aqui, primeira coisa que a gente aprende: a motivação do teu coração me dirá se teu sacrifício é para Deus verdadeiro e único ou para um Deus enganoso, no qual o mundo está cheio. O vento de Deus veio para Israel devido à motivação de sacrifício original com Jeroboão. Deus já tinha um lugar certo em Jerusalém. A motivação do povo tinha que ser ali. Deus já te deu um Israel. Deus me deu um Israel. A motivação é essa. Eu não posso ser influenciado por ninguém, porque o Espírito Santo está dentro de mim. Jeroboão, ele trabalhou em 3 áreas básicas. Eu não vou nem me estender, porque tem outras.
Jeroboão, ele trabalhou na visão do povo, entrou na visão. Jeroboão influenciou, através da sua amizade, o amigão Jeroboão de Israel, que ganhou a guerra, ganhou o coração de todo mundo, ou seja, influência de pessoas, tocou na visão. E outra coisa, a distância, eles podiam adorar ali. Quando o sacrifício é muito fácil, meu irmão, alguma coisa vai dar errado. Eles estavam do lado, já estão ali, a imagem está ali. Se deixaram levar pela influência, se deixaram levar pelo ver, e se deixaram levar pela carne. Porque para que eu vou andar até Judá? Fico aqui do lado. Isso é muito sério. Amado, quando Deus te levanta, quando Deus tem um chamado para a tua vida, e eu creio que tem guerreiros aqui, amado, você pode pagar até um preço maior, um sacrifício, mas a vitória vem em nome de Jesus. A vitória vem, o tempo certo Deus já marcou. A Bíblia fala que pode demorar 2 dias, aleluia, Ele te avivará, pode demorar 3 dias, Ele vai te ressuscitar no tempo certo. É o tempo de Deus, não o tempo dos homens. Eu não posso me movimentar e ter motivações que não venham através da minha fé pelo Espírito Santo. Hoje, isso, né? Nós temos o Espírito Santo dentro da gente. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Dá glória a Deus aí para o Senhor escutar. Aleluia. Vemos muitos lugares de adorações que começaram até com boa intenção, mas no final, amado, o inferno está cheio de gente com boas intenções, que um dia passar. Boas intenções, o inferno está cheio. Deus colocou uma pessoa dentro de você, que é movido pelos olhos da fé, não é movido pelos olhos humanos. Nós muitas vezes erramos porque nós não damos condição do Espírito Santo falar com a gente. A gente toma as decisões por nós mesmos, por causa da facilidade, por causa da visão que a gente quer tocar, porque é um Deus que toca, eu estou vendo, eu me prostro, sabe, amado, Deus é um Deus que é movimentado pela fé. Você não precisa tocar nele, só ter fé. Você não precisa ver ele, é só ter fé. Aleluia! E no momento certo ele vem, meu amado. É no momento certo. Nesse momento aqui, o povo mostrou toda a sua carnalidade, porque eles conheciam um Deus que era invisível. A Bíblia fala bem claro isso. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17 fala: ao Deus eterno, imortal, Deus único, para Ele toda honra, toda glória, para todos sempre. Amém. Está escrito, Ele é invisível, mas Ele é real. Ele está com a gente. Ele está com a gente. Aleluia. E isso daí também não era interesse dos sacerdotes. Se você ler o texto, eu estou falando hoje de motivação. Nós erramos muito dentro da igreja devido às motivações que nós recebemos e pelas circunstâncias que nós vivemos. E muitas vezes nós damos passos errados. Jeroboão, ele teve um passo que ele condenou uma nação a viver no exílio. Começou no pecado original lá atrás. Uma motivação errada. E você abraça, você vai pagar um preço. Porque lá em Oséias capítulo 4, Deus fala bem claro isso. Um vento vai te envolver por causa dos seus sacrifícios. O seu sacrifício, se for errado, no lugar onde Deus não mandou, se você sacrifica de uma forma errada, em pecado, você está adorando outro Deus. E a Bíblia fala bem claro isso. Lá em Jeroboão levou o povo a sacrificar para um Deus de bezerros. Amado, muitas vezes, quanto mais nós vemos e queremos, sabe, ver as coisas a ponto de tocar aquilo que Deus levanta, quanto mais nós vemos às vezes certas coisas, mais nós ficamos cegos, porque o povo verdadeiro é movido por fé. Eu não preciso ver nada, eu preciso, aleluia, só acreditar. Eu não sou daqueles que vejo para eu andar, eu sou aqueles que creio para adorar. Aleluia! Eu creio que Deus vai movimentar, eu creio que Deus vai fazer. E Ele vai falar comigo, Ele vai me direcionar. Aleluia! Ah, mas pastor, as circunstâncias estão difíceis. O vento bateu na minha porta. As coisas estão mudando. O vento pode bater na tua porta pelo menos por 2 situações. Ou é para te dar crescimento, ou porque você foi reprovado em alguma coisa por Deus. Aí Deus deixa bater o vento para você mudar. Aqui no caso foi reprovação.
Não foi crescimento. Aliás, iria acontecer o crescimento lá no cativeiro. Você está me entendendo o que eu estou falando aqui? Eu creio que você vai sair daqui de uma forma diferente hoje, em nome de Jesus. No final tudo vai dar certo. Mas entenda as motivações do coração. A Bíblia fala que nós precisamos guardar as nossas motivações. Uma motivação de um homem se mostrou amigo por um povo, levou o povo todo a sacrificar de uma forma errada, a adorar um outro Deus. E isso foi caminhando até chegar aqui. Passou-se anos, continuaram nos mesmos erros. Deus falou, daqui a 20 anos, desde o tempo aqui de Oséias, 20 anos à frente, vocês vão ser tudo levados. Eu ofereci isso tudo para vocês. Deus ia perdoar? Ia, porque era o povo. Amado, por mais que nós erramos, Deus é um pai que te ama. Deus é um pai que cuida de você. Às vezes a gente passa por caminhos tortuosos, para que a gente venha entender nós mesmos perante a Ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Os sacerdotes não queriam que a situação mudasse. Esses sacerdotes que foram levantados por Gideão não queriam. Por quê? Porque todo o pecado do povo exigia uma oferta. Então, a metade da oferta, se você ler o texto, era para os sacerdotes. Ou seja, quanto mais eles pecavam, mais o sacerdote ficava rico. Quanto mais eles erravam, mais vinha a oferta da pomba, aí eles financiavam aquilo, eles vendiam e ficavam com uma parte. Ou seja, Deus chegou e condenou todos esses sacerdotes. Se você ler o texto, Deus aqui, eu li isso no versículo 4 em diante, estavam condenados perante os olhos de Deus, porque eles estavam negociando e levando o povo a não adorar o Deus verdadeiro. A motivação estava sendo errada. Eles estavam colocando uma semente errada no coração do povo. E eu pergunto a você em cima disso, qual é a motivação do nosso coração? Será que você, para ter Deus, você precisa ver? Será que para você entender Deus e saber que Ele existe, você precisa receber? Será que para você ter Deus, para eu me prostrar perante a Ele, eu preciso me emocionar? Ou eu preciso, aleluia, sabe, eu preciso de alguma coisa que me motive para que eu busque a Deus, de alguma coisa que eu me motive para eu sentir Ele. Ou você procura um Deus vivo, um Deus espírito, que você não precisa tocar, e sim acreditar, que você precisa, aleluia, eu não preciso ver, é só ter fé, eu não preciso tocar, é só ter fé, e num dia certo, como diz o texto aí, eu posso passar por momentos difíceis, Ele vai ligar. Eu posso estar ferido e triste, aleluia, Ele vai me curar, porque eu acredito nisso. É pela fé. Será que você precisa de algum tipo de motivação para que Deus exista na tua vida? Ou você precisa só ter a fé? Quando a gente precisa de alguma coisa de motivação física, do que eu vejo, do que eu toco, você está entrando numa linha de um Deus físico, e Deus não é físico, Ele é único, eterno, invisível e real. Então eu trabalho pela fé, meu irmão. A minha motivação é a minha fé em Deus. A Bíblia fala, aleluia, que Ele pode até permitir despedaçar, mas Ele vai ligar. Ele pode até permitir ferir, mas Ele vai sarar no momento certo. Daqui a 2 dias Ele vai avivar, daqui a 3 dias Ele vai ressuscitar e vai fazer caminhos na alva, porque eu trabalho com a minha fé. Aleluia. Oh, meu irmão, trabalhe com a fé, não com a motivação física das coisas, pelo que você vê, pela influência que você sofre. Trabalhe pela fé. Paulo, ele olhou naquele momento lá no aerópago, ele olhou, no meio de todo mundo falou, o Deus desconhecido, esse é o Deus que vos fala, é um Deus invisível, mas Ele existe. Deus ama quando nós colocamos a nossa fé em prática. Você está entendendo da glória a Deus? Aleluia. No momento certo Ele aviva, no momento certo Ele ressuscita, no momento certo Ele faz todas as coisas acontecer, porque aquele que começou a boa obra há de completá-la. Aleluia, diz a palavra do Senhor. Ele começou uma boa obra na tua vida. Trabalhe com fé, aleluia, e Ele vai completar. Aleluia.
começou, Ele não deixa uma obra inacabada. Deus não abriu a mão de Israel, fez isso tudo com ele, seguiu um homem em vez de seguir a ele, colocou coisas físicas, influenciou para um caminho errado, mas ele continuou amando. Vocês podem até passar pelo fruto da semeadura de vocês, mas eu não abro mão de um filho. Tem filho aqui nesse lugar, da glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia fala, segundo da carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 18: não atentando para as coisas que se veem, mas para que as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Jeroboão primeiro, ele trabalhou com algo temporal, e muitas pessoas seguiram aquilo ali, e perderam o eterno de Deus. Nós somos movidos por aquilo que nós não vemos, mas nós sentimos. Nós somos movidos por aquilo que nós, muitas vezes, meu amado, sabe, não tocamos. Mas eu sei, aleluia, que Ele está vivo, que Ele está tocando na minha vida, Ele está fazendo. Você tem que acreditar nisso. Porque os piores pecados de Israel, que foi um desses, você lê vários livros, sempre fala do pecado de Jeroboão quando fala de Babilônia. Começou nele. Desviou um povo, uma nação, porque queriam um Deus físico, sofreram influências e queriam não sacrificar de uma forma decente. Eu vou ficar parado, vou andar pouco. Ah não, você falou que ali é melhor, então eu vou ficar aqui, ali. Motivação. Perderam Deus, porque perderam Jerusalém, o local Deus instituiu para você sacrificar, para você adorar, o lugar que Deus separou para você. E a gente não pode se deixar levar por essas coisas. Amém ou não amém? Muitas pessoas ao nosso lado, e circunstâncias podem fazer vermos coisas que não vêm de Deus para mim, e eu saio do lugar certo de adoração, minha Jerusalém, devido à motivação errada, e no final passo o vento, sacrifiquei errado, e me torno cativo no futuro. Quantas pessoas, meu amado, por motivações erradas, se movimentaram errado, tomaram decisões erradas, por influências erradas, por situações que viram, e não deixou o Espírito Santo falar, porque, amado, nós quando deixamos a nossa carne, nossas emoções falarem, a gente fecha o espírito, e a gente fica surdo, nos movimentando pelo que nós sentimos, nas emoções e na carne. Aí sabe que no final vai dar? Se isso for uma motivação errada do teu coração, carnal e não espiritual, o final é muito ruim. O final é muito ruim. Nós temos que estar muito atentos naquilo que Deus fala. A Bíblia fala: fui crucificado com Cristo, eu não vivo mais para mim, eu vivo para Ele. Então todas as decisões que mim tem que passar por Ele, e Ele vai falar. Senão nós não estaríamos aqui, amém ou não amém? Eu estou perdendo tempo nesse lugar, eu estou perdendo tempo. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Se Deus não existe, eu estou aqui porque eu acredito pela fé. Eu estou aqui, aleluia, que Deus fala porque o Espírito Santo habita em mim. Eu estou aqui porque meu carimbo, meu passaporte para a eternidade já está lá. Eu estou aqui porque eu acredito no Deus que fala o meu coração e me conduz, aleluia. Eu estou aqui por isso. Passo situações, posso passar vento, mas posso passar. A Bíblia fala bem claro aqui, né? Ele despedaçou, ele sarará, faz a ferida e ligará. Depois de 2 ou 3 dias, dará a vida, e no terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Tem um tempo para o vento, tem um tempo para a dificuldade. Deus, aleluia, permite o choro, mas tem um tempo que termina e vem a alegria do Senhor. Aleluia, que é a nossa força. Deus tem um tempo das coisas. Nada vai ser eterno na tua mão, só no dia que nós estivermos no céu, naquele dia lá, aleluia. Mas também você está transformado, você está mudado, aleluia, e viveremos para todos sempre com o Senhor. Então entenda isso nessa noite, aleluia. Quem está recebendo, dá um glória a Deus. Sacrifique na forma que Deus te orientou desde o início, e no lugar certo que Ele te colocou para isso. O diabo usa
para que no final venhamos a adorá-lo. Começou tudo com uma boa intenção, mas uma má motivação, e fez o povo ir para Baal. O final, quando está aqui na casa de José, ele estava adorando Baal, Astarotes, por causa da motivação de uma pessoa errada. Todos tomaram essa motivação para eles. Aleluia, glória a Deus. Deus fala para você essa noite, eu botei aqui: se volte totalmente para o Deus que muda as circunstâncias. Amado, se volte. De repente você está passando por um momento de ferida. A texto fala que de despedaçar, ou seja, dores na carne. Mas, amado, se volte para o Deus da circunstância. Se volte para o Deus que modifica todas as circunstâncias. E não deixe se levar totalmente pelas circunstâncias que Deus... Aliás, desculpa, eu coloquei aqui: se volte totalmente para o Deus que muda as circunstâncias, e não se deixe levar totalmente pelas circunstâncias para mudar o que Deus já decretou para a tua vida. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Se volte para aquele que muda, e não deixe as circunstâncias mudar você. Não deixe as coisas, porque é uma guerra. A Bíblia fala que nós vamos ser pressionados até o último dia. Não tem jeito. O teu carimbo não vai ser fácil. Ah, pastor, mas eu não gosto de sacrificar. Para mim eu gosto das coisas mais confortáveis. Eu sei, meu amado, mas você também fica muito mais suscetível a ser atacado e ir para um caminho errado. Você fica mais suscetível. O diabo sabe os teus pontos. Ele sabe que você não gosta de sacrificar. Ele sabe que você gosta de escutar conversa fácil. Ele sabe que você está vivendo um momento que você precisa ver e tocar em alguma coisa. Ele vai a trabalhar em cima disso aí. Isso é muito sério. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Isso aí aconteceu, meu amado, no povo de Israel. Apesar de Deus estar dado, desde lá de Reis para cá, oportunidades. Se você ler cada carta de Reis, vai falando sempre do pecado de Jeroboão, vai orientando e vai mostrando e dando oportunidades. Os anos passaram. Os anos passaram e eles não tomaram uma posição. Mas eu creio que é diferente aqui em Jardim América. Aleluia. Levanta a tua mão. A Bíblia fala: vindes e tornemos ao Senhor. Aleluia. Oséias capítulo 6 versículo 1 diz isso. E eu falo para você da parte de Deus: estou te levantando, te dando vida. Aleluia. Novamente, ressuscita os teus sonhos, ressuscita na minha presença. Tem um prazo inicial para o vento passar, mas tem um prazo final. Aleluia. Eu te ligo, eu te curo, eu te ressuscito. Aleluia. Eu faço a obra acontecer na tua vida. Aleluia. Se fostes ressuscitado com Cristo, Colossenses 3:1, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Quem é ressuscitado aqui em Cristo, dá glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Busque as coisas do alto. Para de querer tocar em algo, se movimentar pelo que você sente prazer. Você tem que buscar as coisas lá de cima para Deus falar com você. A coisa principal que acontece quando nós somos ressuscitados é andarmos avivados. Porque quanto mais avivados, mais conhecemos o Senhor. O texto mostra isso. A Bíblia fala aí, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele nos virá como chuva seródia que rega a terra. Antes ele falou, né? Antes no versículo 12 ele fala no avivar e no ressuscitar. Deus te ressuscitou, Deus te avivou. Sabe para quê? Para você cada vez conhecer e prosseguir conhecer mais Ele. Quanto mais você conhece a Deus, a Bíblia fala aqui: com uma alva será a tua saída. Amado, tem saída, tem um caminho de luz para você.
A alva aponta para a luz. Ou seja, independente do que você esteja vivendo, um momento difícil, tem uma saída de Deus para você. Como a alva, como a luz será a tua saída. Deus já preparou uma saída, Deus já preparou uma solução. E ele fala aqui da chuva seródia. Sabe por quê? Porque lá em Oséias capítulo 4, versículo 3, fala que a terra, os víveres acabaram, a situação estava difícil, nós lemos aqui. Mas chuva seródia quer dizer chuva inesperada, chuva que não vem num tempo determinado, você não sabe o tempo que ela vai vir, mas ela vai vir. Eu quero falar para você, povo de Jardim América, nós aqui, tem chuva te esperando. No tempo de Deus as coisas vão dar certo. É inesperado, no momento que você não espera, pela fé virá. Aleluia! É no tempo de Deus, vai vir a chuva. Vai começar a produzir, vai começar a nascer o broto, vai começar a crescer a planta, vai começar, aleluia, a produzir, a construir tudo de novo em nome de Jesus. É no tempo de Deus, a chuva virá, a chuva está chegando, mantenha a fé, aleluia, a saída está chegando como luz da alva, vai encontrar saída. Mantenha a fé, mantenha a motivação certa, em nome de Jesus. E quem acredita nessa palavra, dá glória a Deus. Eu acredito. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu acredito. Aleluia. Eu vou terminar aqui. Vamos ficar de pé. Deixa eu ver para cá, ministério de música. Se movimente com a motivação certa. Se você se movimentar segundo o Espírito Santo, as coisas vão acontecer na tua vida. Vai ter saída. A luz da alva vai bater no meio da escuridão. E você vai voltar a produzir. Você vai voltar a construir. Vai começar a chover de uma forma inesperada. Deus não dá o tempo certo, vai ser tal dia no horário tal, não, só mantenha a fé e a motivação certa, vai cair a chuva em nome de Jesus. Eu creio nisso. Aquele povo rejeitou tudo isso, porque quando a gente lê esse versículo isolado, pensa que Deus está abençoando. Não, Deus estava dizendo que isso tudo eu estava preparando para vocês, mas só daqui a algum tempo agora. Quando eu falo isso, a Bíblia fala: vinde e tornemos ao Senhor. Começa a pensar nas tuas motivações. Começa a ver como é que está o teu coração perante a Deus e perante as coisas. Começa a se acertar nisso aí. Que a Bíblia fala: vinde e tornemos ao Senhor. Ou seja, por alguma coisa, por algum caminho, pode ser que eu fui por um caminho que a motivação começou a bater no meu coração de uma forma que não era para bater. E muitas vezes nós somos ludibriados e a gente vai por esse caminho aí. Mas Deus fala: quando a gente tem a motivação certa e permanecemos, voltamos atrás. É isso que esse texto estava dizendo. Quando nós nos acertamos com Deus, as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Vai ter solução, vai ter produção, vai ter construção, vai ter cura da terra. Porque a chuva seródia era para curar a terra, começar a brotar, estava seco as coisas. Quem toma posse dessa palavra, dá glória a Deus. Eu tomo posse também, porque eu sou lutador igual a você. Tenho áreas na minha vida também que, meu amado, só Deus agindo, e é pela fé. Tem que acreditar, todo mundo passa desafios. Aleluia. Vamos cantar uma música aqui. Eu quero que você comece a sincronizar no que vai ser cantado aqui. Aleluia.